Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a se inscrever na nossa página no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Aproveite e ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba e @Câmara Caraguatatuba. No programa de hoje, o nosso tema é a bronquiolite e a asma. Os papais se preocupam, é claro, com a saúde respiratória dos bebês e muito se fala da bronquiolite, mas nem todo mundo sabe do que ela se trata especificamente e qual o impacto dela na saúde respiratória das crianças. É por isso que nós vamos tirar essas dúvidas, descobrir se ela tem algum impacto também com relação ao desenvolvimento da asma com o Dr. Pedro Neto. Ele que é pediatra e também é especialista em atendimento de pneumologia infantil. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor, eu começo perguntando para o senhor o que é, de fato, a bronquiolite? Bom, a bronquiolite é uma doença viral e ela causa uma inflamação nos bronquíolos das crianças, dos bebezinhos, né? O bronquíolo é a parte distal, a última parte da árvore respiratória. Então, a bronquiolite seria o quê? Uma inflamação no bronquíolo. Alguns livros definem a bronquiolite como a primeira infecção, a primeira crise de sibilância causada pelo vírus sincicial respiratório, que é o grande causador da bronquiolite. Por ser uma doença viral, então é isso que faz com que mais bebês eles estejam propensos a ser diagnosticados com a bronquiolite? A bronquiolite funciona da seguinte forma, basicamente, né, sem se estender muito na mediquez, né, no nosso linguajar médico, a árvore respiratória, o bronquíolo do bebê, ele é muito fininho, ele é muito delgado, muito pequenininho para o bebê, que está ótimo para ele. Né, por volta do 6º mês ele começa a aumentar de tamanho. Para o bebê isso é perfeito. Porém, quando ele começa a ter uma inflamação causada por um vírus, o que acontece? Ele começa a ter um edema, ele começa a ficar inchado, a ficar inflamado. Se você lembra da matemática na escola, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então qualquer inflamação, por menor que seja, faz o quê? Perde muito volume. Então começa a causar uma obstrução muito grande no pulmãozinho do bebê, na árvore respiratória. Por isso os bebezinhos pequenos são mais suscetíveis, ao contrário dos adultos. Tá? O adulto, ele tem várias bronquiolites, tem infecções por vírus sincicial respiratório e não acontece grandes problemas. Ele tira muito bem, mas no bebê isso é um grande problema. O bebê se contamina como? Geralmente pelos adultos e por outras crianças contaminadas, né? Quando ele está na creche, os pais precisam ter um cuidado redobrado por conta Sim. dessa facilidade? Sim, não só nas creches, em vários lugares. O bebezinho, ele é extremamente sensível. Quanto mais jovem o lactente, de 29 dias a 2 aninhos, mais suscetível ele é. Como esse é feito a contaminação pelo vírus, ele é feita da seguinte forma, através de gotículas, pelo ar, pela tosse e por contato com alguns objetos. O vírus sincicial respiratório, que esse é o principal, tem outros, né? Ele sobrevive até 1 hora no ar. E, acreditem, ele sobrevive até 1 dia, inclusive no nosso estetoscópio de examinar as crianças. Por isso que é importante que a gente faça uma asepsia no estetoscópio toda vez que for atender uma criança. Tá? O senhor falou que tem esse vírus principal, que é o principal transmissor, mas quais são os outros também? Olha, você tem 75% causados pelo vírus sincicial respiratório. Depois nós temos a turminha que vai na onda, né? Que são coronavírus tipo 1, antes da epidemia do coronavírus ele já era famoso, adenovírus, parainfluenza, rinovírus, bocavírus e mais alguns ainda que aparecem aí na listagem. Então as possibilidades são muitas. São muitas. Uma das coisas que os pais devem evitar, bebê pequenininho, né? Bebezinho, recém-nascido, criança pequena, evitar lugares aglomerados. Não tem que deixar um monte de gente visitando o bebê, tossindo em cima da criança. Aqueles pais mais chatos que, ninguém fica perto do meu filho enquanto ele não crescer um pouquinho, não tomar as vacinas, são certos.
Não estão errados não, estão certos mesmo. Aquela coisa também de visitar a criança, o bebê pequeno ali, ficar beijando, querendo pegar o bebê também. Beijando, mordendo, babando em cima, abraçando, né? Dá uma foto para a pessoa, né? Ó, leva uma foto do bebê, mas não tem que visitar bebezinho pequeno. É um costume cultural nosso, mas está errado isso. Tem que manter o bebê um pouquinho dentro do seio da família, né? Junto com o pai, com a mãe. Ele é muito pequenininho ainda, ele não está com as vacinas em dia, ele não está preparado. Evitar ambientes lotados, evitar ambientes de aglomeração. E o pessoal geralmente não faz isso, né? Doutor, quais são os sintomas, né, da bronquiolite, os principais? Muito legal. A bronquiolite, ela começa com um quadro gripal, tranquilo. Narizinho escorrendo, uma tossezinha leve, um pouquinho de cansaço e vai indo muito bem. Uma febrinha baixa e até o terceiro dia ela se mantém desse jeito. Tanto que a criança tossiu, está um pouquinho nariz correndo, a mãe leva no hospital. Não deu tempo de evoluir. O médico examina e fala, não, está tudo bem, é uma gripe comum. E é mesmo uma gripe comum. A bronquiolite é uma gripe comum. No terceiro dia ela tem uma piora importante. A criança fica muito mais cansada, porque é o tempo do edema aumentar dentro da árvore respiratória. Aí ela fica extremamente cansada, pode ter tiragem intercostal, você vai respirar, fica acelerada a barriguinha dela, a secreção se torna mais abundante. Lembra que eu falei, né? O nariz do bebê, a área é pequenininha, cheio de catarro, fica pior ainda. E o problema é o edema, é a inflamação. Começa a ter tosse, pode ter uma febre, que chega na 38,5, 38,7, e fica extremamente cansada. E o que chama atenção, na hora que ela respira, ela puxa o peitinho para dentro. Isso pode ter uma evolução tranquila, mas às vezes pode complicar em uma porcentagem pequena dos casos, dependendo do tipo de público que você vai avaliar, né? Tem algumas crianças que são mais suscetíveis, outras menos, né? Em crianças mais suscetíveis, a porcentagem de complicação é maior. O diagnóstico da bronquiolite, como que ele é feito? O diagnóstico da bronquiolite, ele é clínico. Você examina a criança e você percebe esses sinais que eu acabei de falar. Principalmente sibilos no pulmão. Sibilos são barulhinhos musicais, que parecem um assoviozinho bem leve. Principalmente com sibilância. A mãe fala, meu filho, no meu peito, meu filho está chiando. Um chiadinho, um assobio mesmo. Ele é clínico. No raio-x, em alguns casos a gente pede, não é indicado fazer em todo mundo. No raio-x a gente vai ver áreas de hiperinsuflação. O pulmãozinho fica meio que expandido demais, ele fica mais escuro, mais pretinho. O diafragma, a parte de baixo, fica mais retificadinha. Né? E você tem o raio-x fica bem expandido mesmo. É de onde a gente percebe. Antigamente a gente chamava até a bronquiolite pneumonia viral, mas para evitar muita complicação de nome, consagrou-se por bronquiolite. Nos casos de vírus sincicial respiratório, existe um teste para detecção desse vírus, que ele é caro e não é disponibilizado em todo lugar. Vários hospitais não têm esse teste acessível. Então, a gente acaba fazendo diagnóstico clinicamente mesmo. E doutor, existe uma época do ano em que a bronquiolite, ela é mais suscetível à transmissão? Sim. Que existe esse boom de transmissão? Sim, geralmente outono e inverno. Aqui no Brasil nós temos 4 tipos de época diferente, tanto no hemisfério norte, sul, né? Temos várias transmissões. Em São Paulo, geralmente outono e inverno, já começou. Então agora nós estamos nesse período de transmissão de bronquiolite bem intenso. E uma coisa interessante, né, que eu sempre lutei para isso, mas nunca consegui implantar. Você chega no hospital, ou na UPA, ou em qualquer lugar, que lugar que está o vidrinho de álcool gel? Está no alto. Por que ele está no alto? Porque é para a criança não mexer. Basicamente é isso. Só que a criança chega, tosse, aí ela sai correndo e passa a mãozinha na parede. A outro bebê vem, outra criança vem brincando e passa a mãozinha onde? Na parede. Já contaminou. E depois ela faz o quê? Põe na boca. Então, se nós tomássemos uma medida tão simples como abaixar o frasco de álcool e deixar as crianças passarem na mãozinha, já melhorava bastante a transmissão.
Já ir desde criancinha. Mas parece que isso aí não entra na cabeça do pessoal. Não adianta, por mais que a gente fale, o pessoal não adere, né? Não adere, não tem como, não adere. E você vê, a criançada já tá embalada, né? Estão vindo do Covid, você vê as criancinhas, já passam o álcoolzinho, ajuda bastante, tá? Então, parede de hospital é uma excelente contaminação para o vírus social respiratório. Doutor, e a bronquiolite, ela pode se tornar crônica nos bebês? Olha, geralmente, na grande maioria dos casos, a bronquiolite, ela é autolimitada. Deu prazo de resolução, alguns 7, alguns 10, alguns 15 dias, alguns mais arrastados, e ela encerra. Existe um tipo, que é a bronquiolite viral obliterante, que a criança pode ficar com tosse até 6 meses, mas ele é extremamente raro. Esse caso, essa patologia específica é bem rara, eu vi poucos casos. E ela pode ficar com tosse por um tempo longo, principalmente quando é causada pelo adenovírus, que ele danifica mais o epitélio respiratório. Mas é muito raro. E é comum ter mais de um episódio de bronquiolite na criança no mesmo ano? Olha, geralmente não. Se você toma os cuidados direitinho, um episódio geralmente não tem muito mais que isso. Quando ela começa a ter episódios frequentes, vamos investigar direito. A gente já não está chamando mais de bronquiolite, nós estamos entrando num outro terreno. Nós estamos entrando possivelmente numa síndrome da sibilância recorrente do lactente, que aí já é um pré-diagnóstico de uma asma que está chegando. É isso que daqui a pouco a gente vai conversar com o doutor também, sobre essa questão da bronquiolite, se ela se desenvolve para asma. Mas antes, vamos continuar conversando sobre a questão do tratamento. Doutor, como que é feito o tratamento da bronquiolite? É em casa mesmo, oral? O tratamento da bronquiolite é uma coisa extremamente interessante, porque a maioria dos medicamentos que nós usamos são ineficazes. Então a criança sai de lá, sai de um hospital com uma receita de antibiótico, não tem indicação, é vírus, não funciona. Broncodilatador, não tem indicação, o problema não é o brônquio que está constrito, é o edema no local. Então qual que é o tratamento adequado para a bronquiolite? Hidratação adequada, alimentação adequada, lavagem nasal, e manter essas vias aéreas sempre permeáveis, que eu já disse, né? No bebezinho ela é menor, imagina ela inflamada e cheia de secreção. Então o tratamento é hidratação e oxigenação. Somente esse é o tratamento adequado e apoiado. Nem fisioterapia respiratória não é indicada para bronquiolite em casos que não tenha comorbidade juntas. A lavagem nasal, ela pode ser feita mesmo nos bebezinhos? Mesmo nos bebezinhos, delicadamente, com uma seringa, com fluxo lento, pressão muito baixa, com soro fisiológico. Nós vamos gravar depois, no futuro, já vou pegar deixa aqui, um videozinho ensinando como é feita a lavagem nasal. Porque tem a técnica Tem a técnica né? correta, nada daquilo que a gente vê na internet assim, aquele pessoal maluco, segura a criança, põe a bombeira. Não, é bem delicado, pode ser feito sim. E ela é um grande aliado para a desobstrução nasal nas crianças. É extremamente necessário, ainda mais também com esse tempo seco, né? É algo que ajuda bastante. Ajuda bastante, inclusive lavar e diminuir a carga viral. Agora é a hora do nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, então, conversando com o Dr. Pedro Neto, ele que é pediatra e também atende em pneumologia infantil. A gente está conversando hoje sobre a bronquiolite e a asma, o desenvolvimento da asma. Daqui a pouco, após o intervalo, você fica sabendo mais a respeito. Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando com o Dr. Pedro Neto, ele que é pediatra e também realiza atendimento em pneumologia infantil. Nós falamos bastante sobre a bronquiolite no primeiro bloco, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a asma. Doutor, existe chance então dessa bronquiolite se desenvolver para uma asma? Como que funciona? Então, vamos lá. O que é a asma, né? Antes da gente começar. A asma é uma doença heterogênea, com múltiplos fenótipos e endótipos, né? Que você tem algumas características no indivíduo. Primeiro, você tem uma hiperresponsividade brônquica, o pulmão dele responde mais prontamente a alguns estímulos. Você tem uma broncoconstrição reversível ou não totalmente com tratamento. A asma é multifatorial.
não tem uma causa específica sozinha. Ela tem, de um lado, o fator genético, pai, mãe com asma, e isso aumenta muito a incidência. Do outro, você tem os fatores ambientais, e aqui eu vou incluir poluição, cigarro, que é uma tristeza, mofo, poeira e os vírus. A bronquiolite está agindo aqui nos vírus. Tá? Então, todas as infecções virais de repetição podem evoluir para um quadro de hiperresponsividade brônquica e gerar um quadro de asma se você tiver um fator genético junto. É uma doença multifatorial. E aí você vai dividir, você vai fenotipar, fazer um fenótipo. São características próprias do indivíduo. Fenotipar a asma. T2, T1, T2 alto, T2 baixo, se a asma é eosinofílica, se a asma é neutrofílica, para começar a iniciar o tratamento. Então a resposta é, bronquiolite pode evoluir para uma asma se a criança tiver fatores genéticos associados, ela pode contribuir sim. Pode contribuir para o desenvolvimento de um quadro asmático. E a asma, ela pode ser desenvolvida desde criança? Desde criança, já começa desde pequeno. Quais são os sintomas? Geralmente tosse, chiado no peito, cansaço, mas ela pode não dar sintoma nenhum desses daí também. Apenas uma sensação de aperto, um choro intenso. A gente tem uma história que a gente fala, nem tudo que chia é asma e nem toda asma tem chiado, né? Então você pode ter vários sintomas clássicos. Às vezes a criança tem crise de choro frequente, dispneia, cansaço aos esforços ou sem os esforços, uma tosse noturna persistente. Ah, mas pode ter diurna também? Pode. Pode ter diurna também. Chega perto de algum produto, começa a passar mal. Eu, por exemplo, chego perto de cloro ou aquela água sanitária, eu fico ruim mesmo, não tem jeito. É impressionante. Toda vez que eu jogo aquele negócio fora lá em casa, reaparece de novo. Eu acho que brota não sei de onde. Então ela pode sim desenvolver desse sentido. E a asma, ela é uma doença que ela tem cura ou ela só consegue... Olha, se você for em algum lugar e a pessoa disser que cura asma, nem senta na cadeira, levanta e vai embora. Tá? Ela não tem cura, mas ela tem um controle e ela tem flutuações. Por exemplo, criança pequena, ela vive brincando no chão, tem tapete, tem poeira, tá tudo bem. Aí muda quem? Um cunhado para casa. Eu gosto bastante da cunhado de exemplo, viu? Muda um cunhado para casa e o danado fuma. A criança começa a ter crise de asma por causa da fumaça do cigarro. Aí um belo dia, Deus ajuda, ele muda de volta, vai embora, a criança está fazendo tratamento, ela melhora. Passa um tempo, o que acontece? Ganha um gato, volta a chiar de novo. Daqui a pouco ela acostuma, melhora novamente, com o tratamento corretamente. Depois ela cresce, ela mesma acha bonitinha essa invenção terrível aí, que é esse cigarrinho eletrônico, começa a fumar aquela porcaria, piora absurdamente. Então é uma doença que tem flutuações. O tratamento da asma na criança visa evitar que ela se torne um adulto doente, tá? Mas infelizmente ela ainda não tem cura. Tem um controle muito bom. Eu particularmente não tenho crise há mais de 10 anos. Faz 10 anos que eu não sei o que é ir no hospital com falta de ar. Então, se fizer o tratamento direitinho, se fizer esse acompanhamento, dá para ter uma boa qualidade de vida. Muito boa. Eu sempre brinco que o tratamento da asma não é um remediamento. Não é passar no pronto-socorro e sair com um remédio, um xarope milagroso. Não. É acompanhar diariamente, acompanhar mensalmente, fazer os exames direitinho e acompanhar a evolução. Vai ter momentos que ele vai ficar muito bem. A criança está extremamente estabilizada. E alguém põe fogo nos pneus na rua. Complica. Pega um episódio viral, complica. Mas você vai conseguindo mantê-los muito bem. Meus clientes são bem tranquilos nessa parte. Eles têm uma evolução muito boa com o tratamento. Existe algum tipo de exercício físico que possa ajudar também nesse controle da asma? Agora você tocou numa pergunta bem legal. É o seguinte, até um tempo atrás nós achávamos que todo asmático só podia fazer natação. Né? Quem tem asma vai fazer natação. Se você perguntar, a natação é o melhor exercício para quem tem asma? Aí tem duas respostas, sim e não. Sim, porque conforme o tempo que você vai nadando, você vai aprendendo a controlar melhor a respiração, pelo tempo que você fica embaixo da água, que você nada e tudo mais. E não, porque qualquer esporte é bom para quem tem asma, desde que a criança goste.
Não adianta você pegar uma criança e colocar na natação se ele detesta. A menina não vai fazer natação. Tem que pôr o esporte que ele gosta. O menino quer jogar futebol. Põe ele para jogar futebol. Pronto. Qualquer esporte é excelente para quem tem asma. Menos arremesso de bituca, né? Jogando sem asma. Doutor, o senhor falou no começo sobre o que a asma e a bronquiolite ali, como que elas caminham juntas, digamos assim, como que a bronquiolite influencia na questão da asma, né? Mas essa é a única coisa que eles têm em comum, assim, é a questão viral ali da bronquiolite, ou tem outras coisas que também confundem o fato? Sim, também confundem. Às vezes a bronquiolite geralmente é autolimitada naquela criança pequenininha, né? Mas a asma tem várias doenças que também confundem com a asma. Tá? Você pode ter a bronquite crônica, você pode ter quadros de pneumonia atípica, você pode ter uma hiperresponsividade brônquica sem que seja uma asma, você pode ter uma doença do refluxo gastroesofágico, você pode ter também, causando asma, sinais rinites crônicas, adenoidites, faringites de repetição. Geralmente é um ciclo, né? Uma coisa que chama muita atenção no diagnóstico de asma é o que a gente chama da marcha atópica. Pessoas que têm asma geralmente desenvolvem rinite, dermatite atópica e conjuntivite atópica também, que são conjuntivites alérgicas. Geralmente você tem essa sequência. Eu sempre brinco, né? É mais ou menos parecido que a sogra vem para casa visitar, traz o cunhado e ele pede dinheiro emprestado. É a sequência sempre do quadro asmático, da marcha atópica. No caso da asma, existem adultos que, por exemplo, podem descobri-la apenas na idade adulta? Sim, nós temos asma e depressivamento adulto. Você tem quadro de asma, por exemplo, a pessoa teve a vida normal o tempo todo e depois de certa idade começa a chiar. E nós tivemos muito agora, recentemente, a síndrome pós-Covid. Pacientes que nunca tiveram nada, tiveram Covid e desenvolveram um quadro de asma clássico, com espirometria alterada, com quadros alterados e respondendo bem ao tratamento. Pode sim aparecer depois da idade adulta. O diagnóstico da asma, como que ele é feito? Clínico. Mesma maneira, através dos sintomas clínicos. Nós temos isso, todo ano uma publicação chamada GINA, né, Global Initiative for Asthma, que sai no mundo todo, tem especialistas do mundo todo se reúnem, e todo ano eles editam uma iniciativa global para nós seguirmos. Então esse ano saiu o GINA de 2024 e eles reforçam a importância do diagnóstico clínico através de uma história bem feita, de uma anamnese bem feita, e eles reforçam o segmento do quadro asmático. Junto também a gente tem o GOLD. O GOLD é uma iniciativa para tratamento da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Também tem o GOLD de 2023, que teve algumas mudanças sobre o tratamento. E é interessante que as duas doenças, no adulto e no idoso, elas se somam. É muito comum você ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica mais um quadro de asma junto. E olha, pode procurar, geralmente, eu vou dar um número alto aqui de experiência própria, mas em 80% dos casos, se você procurar bem, você vai achar o bendito cigarro envolvido. Ou ele é fumante ativo, no caso do adulto, ou ele é um fumante passivo, no caso das crianças. E aqui na nossa região a gente tem um outro fator muito interessante, fogão de lenha. Fogão de lenha, ele tem um grande causador de doença pulmonar obstrutiva crônica também, por causa daquela fuligem que fica dentro de casa. Olha que legal. Assim, a informação é interessante, né? Não legal não é, disso, mas né? a informação é interessante. E aproveitando que o senhor falou aqui da nossa região, as pessoas falam que para quem tem problemas respiratórios, estar perto do mar ajuda também, de fato. Diminui a poluição, né? Que nossa região é abençoada, né? Nós temos um visual maravilhoso, diminui o estresse, diminui a tensão, diminui tudo, né? E mantém um clima o ar mais hidratado, não tem tanta poluição aqui, é muito melhor. Doutor, sobre a questão da internet hoje em dia, né? Sempre quando eu entrevisto profissional, eu falo com ele a respeito desse assunto. Porque hoje em dia, tudo que a gente joga na internet, a gente vai achar uma resposta e ela pode ser milhares de coisas, né? Quais os riscos também disso?
Você tem que ter muita confiança na fonte que você está usando, né? A gente estava conversando antes de começar a entrevista, né? Se você abrir a internet hoje, você vai estar lá. Coma ovo todo dia. Daqui a pouco, na outra página, não coma ovo de jeito nenhum. Então, hoje em dia, e agora com a inteligência artificial, que eu não entendo muito, mas vai ficar muito pior. Né? A gente tem que ter base, procurar profissionais sérios e embasados no que eles estão dizendo. Porque hoje você tem pessoas famosas na internet, mas é só na internet, você não sabe mais nada da pessoa. E da mesma maneira que você consegue destruir a imagem de qualquer um hoje com a internet. Com a inteligência artificial, então, fica muito mais fácil. Na internet também as pessoas encontram remédios para tudo, né? Aí, nesses casos de bronquiolite, asma, que cuidados que os pais devem ter? Não tem remédio milagroso. Não tem. Recentemente teve um caso em São Paulo de não vou dizer o nome da pessoa, mas um senhor que vendia umas raízes para asma. E as crianças estavam melhorando realmente, os pacientes estavam melhorando com as famosas garrafadas. E isso gerou uma certa curiosidade da vigilância sanitária. Foram lá e foram investigar. E ele tinha trabalhado numa farmácia e ele aprendeu a colocar cortisona. Então ele fazia uma raizada com groselha, cortisona e estava vendendo super caro. As crianças melhoraram da asma, mas pioraram de várias doenças. Desenvolveram síndrome de Cushing e outras coisas bem mais sérias. Porque às vezes a gente acha que está tratando, mas está piorando alguma outra coisa. Está piorando. Cuidado ali, né? Com medicamentos milagrosos, tá? Tratamentos assim que vão prometer resultados mirabolantes do dia para a noite. Esses dias eu estava passando em São Paulo e vi uma placa na parede, no poste, até parei o carro para dar risada. Estava escrito, né? Pai, e o nome da pessoa lá, faço trabalhos para emagrecimento. Falei, nossa, deve estar lotado agora, né? Às vezes o pessoal está procurando coisa milagrosa. Não tem. Vai ter que tratar sempre? Vai. É igual a pressão alta. Se você não tratar sempre, ela vai subir. Não tem jeito, você está sempre acompanhando. Doutora, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista hoje, mas antes eu gostaria que o senhor reforçasse para os papais, né? Quais cuidados eles devem ter com relação às crianças, por conta da bronquiolite, também por conta da asma, principalmente agora, nesse período, como a gente conversou, que é um período de transmissão, de maior transmissão da bronquiolite. Então vamos lá. Primeira coisa, vacinação. Mantenham as vacinas dos seus filhos em dia, tá? Não ocupe espaço, nós temos as vacinas disponíveis, se você puder fazer as vacinas extras na rede particular é bom, mas se não puder, faça as vacinas na rede pública todas, inclusive a de Covid, que é recomendada por todo mundo, tá? Façam as vacinas em dia. Segunda coisa, aleitamento materno. Esse é importantíssimo. O leite materno foi eleito o melhor alimento do mundo. Então, mantenha a criança com aleitamento materno, mantenha ela bem hidratada, evite aglomerações com muita gente junto. Seu filho está doente, está com febre, está com tosse, está gripado, está com o nariz escorrendo, evita mandar ele para a escola. Vai contaminar um monte de criança junto. Né? E se na dúvida, começou uma febre, aguarda 24, 48 horas, para depois poder levar a criança no hospital. Se a febre não tiver sintomas graves, né, a criança não estiver ruim, aguarda 24, 48 horas para aparecer algum sintoma para você poder identificar. Evitar ambientes superlotados, como a gente está tendo em todo lugar. E essas já são as principais orientações que nós passamos. Tá certo, doutora. A gente agradece imensamente a participação do senhor, né? Quanta coisa boa, quanta informação o senhor trouxe pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigado por essa chance. Obrigado por vocês terem vindo até aqui, se disponibilizado a isso. Foi um prazer. E a gente agradece também vocês que estão em casa e nos acompanharam até aqui nessa entrevista com o Dr. Pedro Neto, pediatra, também ele que atende em pneumologia infantil. O Você Saúde vai ficando por aqui, mas na sexta-feira que vem nós estamos de volta. Não esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo e também se inscreva, curta a nossa página aqui no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Nós vamos ficando por aqui, na próxima sexta a gente se encontra. Até lá!